Fala, meu povo! Você já é assinante do Zona Curva? Ainda não? Então vem comigo que eu vou te explicar. Com R$ 4,99 você vai ter selo de fidelidade ao lado do seu nome nos comentários do chat. Também vai ter chats ao vivo exclusivos para membros, prioridade nas respostas dos comentários. Com R$ 19,99, além de todos esses benefícios, você ainda vai ter acesso antecipado aos novos conteúdos, vai ter o seu nome falado pelos nossos apresentadores nos comentários, fotos e atualizações de status, vídeos exclusivos para membros e transmissão ao vivo exclusiva para os membros também. E se você tiver bem, quiser ajudar com R$ 99,99, além de tudo isso, você ainda vai ter interação nas mídias sociais, camisetas do Zona e convite para participar com a gente dos nossos programas. Então vem com a gente, ajuda o Zona Curva a ficar cada vez mais forte e tenha um monte de vantagens. A gente espera vocês. Fala, meu povo, muito boa noite. Você está aí no futuro, eu estou aqui 1h33 da tarde, na hora do almoço, e hoje nós vamos ter aqui um conversa ao vivo, né? Nossa conversa ao vivo é sempre na quinta-feira. Hoje a gente está fazendo ele aqui gravado, então não é tão ao vivo assim, é ao vivo e gravado. Então hoje nós vamos bater um papo aqui sobre essa situação da guerra, né? Acho que já podemos hoje chamar de um conflito, né? Entre dois países, né? A gente tinha muito, a gente focou muito aqui durante, tanto a gente como a Giovana Branco aqui, que é a nossa colunista de internacional, sobre a questão tanto da Ucrânia como de Gaza, e agora nós tivemos uma ampliação aí desse conflito para o Irã, né? Já tinha acontecido no ano passado. Então hoje nós trouxemos aqui um super especialista, o Rodrigo Amaral, professor de Relações Internacionais da PUC, para bater um papo com a gente. Eu estou aqui com meus dois companheiros. Antes de chamá-los, gostaria de falar que, se você puder nos ajudar, como você viu aí no comecinho, você pode fazer um Pix para nós, aí, zonacurva@gmail.com, tem aqui o QR Code aqui do ladinho, aqui, ó. Vamos ver se eu acerto o lado, eu sempre fico torto para acertar o lado, ó. Aqui, ó, aqui. E você pode também se tornar membro do canal a partir de R$ 4,99, é o famoso R$ 5, mas a gente tira que nem no R$ 1,99, aqui a gente também faz o R$ 4,99. E hoje nós vamos bater esse papo. Primeiro eu vou chamar aqui a Lídia, né? Primeiro as damas, né? Vai falar que é machismo estrutural. Buenas tardes. Buenas noites. Buenas noites. Você estará em 7h30. Boa noite. 7h30 da noite. Para quem estiver assistindo e no momento que estiver assistindo, o bicho está pegando, a situação está feia e estamos aqui. Estamos aqui. A gente hoje vai tentar. A gente estava conversando aqui com o Rodrigo antes de a gente entrar. A gente está tentando trazer uma visão um pouco diferente, né, do que a gente estava vendo aqui com Globo News. A Globo News já arranjou uma jornalista lá em Tel Aviv, entrevistando brasileiro. E o Irã, tá lá, né? Tomando bomba, e pouca gente fala do Irã. Então a gente também vai tentar falar um pouco mais do Irã. Os brasileiros sabem muito pouco sobre o Irã, sabem muito sobre Israel, muito não, né? Mas bem mais, né? Então a gente vai tentar fazer aí uma conversa ao vivo aqui um pouco mais equilibrado, né? Eu estava até falando aqui com o Rodrigo que eu estava assistindo ao Jazeera aqui, recomendo também, para você ter outras fontes de informação, além da mídia grande brasileira. Recomendo também o Zona Curva, mas também o Opera Mundi e outros canais aí que você possa se informar também. Não, a gente é mais legal. A gente é mais legal, isso é verdade. Fala, Claudinho. Fala, bom dia, boa tarde, boa noite. Vem com a gente que a gente é mais legal. Estamos caminhando hoje aí para o 4º dia, né, de conflito, do que agora dá para chamar de conflito, né, porque de fato são duas nações, dois estados, dois exércitos se enfrentando e não mais bombardeios contra crianças e mulheres, como estava sendo até então. Então, uma honra, né, a gente receber aqui um especialista em Oriente Médio para a gente entender melhor o que está acontecendo e conseguir uma opinião especializada e fora da nossa mídia tradicional, que parece bem óbvio que tem um lado nisso tudo, né? Exatamente. Eu vou só dar aqui a mini bio, né? Como o pessoal agora...
todo mundo fala, como eu tinha falado, o Rodrigo Amaral é professor de Relações Internacionais da PUC, eu também sou filho da PUC, aliás, fiz toda a minha formação na PUC, tirando um ano de Ciências Sociais na USP, que eu abandonei, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais de Santiago Dantas, especialista em Política Internacional do Oriente Médio e membro da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Muito bem-vindo, Rodrigo, ao Zona Curva. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Espero dar conta aí desses próximos minutos, conseguir trabalhar todo esse tema complexo, né, que mexe com tudo, né, nas relações internacionais, basicamente, né, desde a grande política internacional até as nossas discussões aqui brasileiras, né, de interessados em tema internacional. Então, antes do Claudinho preparar o vídeo, você quer passar o vídeo da bomba hoje no canal? Acabou de acontecer, aconteceu há poucos minutos. Vai lá, Claudinho, a gente teve essa imagem hoje, porque as informações estão vindo... a gente sabe que uma cobertura em tempo real está acontecendo coisa o tempo todo. Ó, isso aí é a TV estatal iraniana, que foi bombardeada. Pode soltar aí, solta. صدایی که شنیدید فضای غبارآلوده استادیوم. E poucos instantes antes, eles soltaram uma mensagem falando que eles iam acabar com a televisão estatal. Eles falaram, vamos acabar com a televisão estatal, explodiram. Foi em instantes antes do aviso. Deixa eu fazer uma pergunta para o Rodrigo, que tem a ver um pouco. Eu estava pensando muito hoje sobre essa dupla aqui. Eu vou botar uma fotinho dos dois aqui, ó. Essa dupla aqui, ó. E a gente sabe que a comunicação, né, a informação na guerra é sempre muito importante e muito manipulada pelos dois lados, né? Então, eu queria pegar esse ataque na televisão e falar um pouco de Trump e de comunicação, né? Primeiro, assim, o Claudinho até fez um trecho dizendo que o Trump sabia desde o começo, né? O Trump tentou negar que ele não sabia, que era uma coisa que foi... Até parece que o Netanyahu ia fazer isso sem o aval do Trump, né? Mas tudo bem. Então, e a gente vê que hoje, eu fiquei muito revoltado, que eu quero ouvir hoje, que a informação que o Trump... E a pessoa estava dando essa informação. Eu li no Meio hoje, né, que é um canal liberal, eu vi em vários veículos de comunicação dizendo que o Trump falou para o Netanyahu não matar o Ali Khamenei, que é o líder religioso. Então, assim, eu quero ouvir o Rodrigo, mas me parece que é uma história para boi dormir, porque o Trump me parece que está envolvido até o pescoço nesse ataque, e me parece que tem gente aí querendo dizer que não foi bem assim, que o Trump que agora que vai tentar solucionar, e é uma prática muito recorrente na extrema-direita, esse tipo de guerra informacional, que fala uma coisa, depois fala outra, deixa todo mundo perdido, e depois para sair como o que tem a solução embaixo da manga. Então, eu queria ouvir você sobre o papel do Trump nesse, me parece que vai ser o início do conflito, né? Perfeito, vamos lá então, Fernando, obrigado pela pergunta, né? Acho que, em primeiro lugar, enquanto a gente está gravando esse programa, que vai passar ao vivo hoje mais tarde, é isso, né? A gente está, nesse instante, com a TV estatal iraniana em chamas, literalmente, sem saber o número de pessoas mortas, né? Sejam jornalistas ou funcionários do Estado. Não estamos falando de soldados, né? Não estamos falando de militares, então esse é um elemento muito sério. Não estamos falando das dezenas, né, de usinas nucleares iranianas, né, que a gente até poderia chamar, são ataques estratégicos para acabar o potencial nuclear iraniano. Não, a gente já passou disso. A gente está falando de um ataque diretamente ao principal veículo de comunicação iraniana, um Estado largamente sancionado pelos países ocidentais, portanto, cuja a comunicação, né, que o Fernando perguntava, que ela é muito difícil de ser executada, o pouco que a gente tem vem geralmente da própria informação tida nessa TV estatal e que, portanto, demonstra
a extremidade, né? Vamos colocar dentro dessas palavras, desse momento, né? Dos ataques israelenses ao Irã. Né? A gente fala, na verdade, de um contexto em que nunca na história do Irã revolucionário, né? Quando eu falo de Irã revolucionário, estou falando do Irã pós-1979, que foi quando houve a Revolução Iraniana, que caminhou para a elaboração de um regime, uma república islâmica, né? Basicamente isso. E desde esse momento a gente tem mais ou menos uma relação de inimizade entre Israel e Irã. Mas nós podemos dizer que nesse dia de hoje, quando falamos, é o momento mais agravante dessa relação de inimizade, né? Porque nós realmente estamos falando de ataques que já são, o Claudinho falou corretamente, 4 dias, né? Se a gente pegar os ataques de 2024, nós tivemos pelo menos 2 momentos a gente pode falar deles daqui a pouco também, 2 momentos muito graves também, em abril do ano passado e outubro do ano passado, né? Que já, em alguma medida, mostram esse escalonamento. E um momento para Israel muito oportuno, digamos assim, né? E acho que quando o Fernando traz o Trump, né? E esse papel dos Estados Unidos, né? Que ele é sempre presente, porém sempre velado, parece, quando fala no Oriente Médio, nunca parece ser explícito, né? Pelo menos desde a guerra ao terror, aquele contexto do 11 de setembro, é sempre velado a participação norte-americana nos conflitos ali. Mas é crucial a gente pensar o papel dos Estados Unidos, né? Porque há semanas atrás, né, particularmente desde abril, os Estados Unidos retomou, e quando eu falo Estados Unidos, eu falo a administração Trump, propriamente, né, quis retomar o debate, a discussão e a diplomacia, por que não, com os iranianos para discutir a questão do seu programa nuclear, né? E a questão do programa nuclear iraniano, ela é crucial para a gente entender a geopolítica do Oriente Médio. Ela é fundamental, né? Porque à medida que os iranianos têm um grande programa nuclear, mas que ainda não tem capacidade bélica, ou seja, não tem arma, né? O grande temor israelense é que o Irã tenha essa arma, né? E quando nós estamos falando da relação particular entre o Netanyahu e o Trump, que são amigos, evidentemente, nós estamos falando de 2 atores que, na sua história política, falam sobre o perigo iraniano de ter armas nucleares. E vamos lembrar que isso não é um consenso nos Estados Unidos. Isso é importante. Daqui a pouco eu falo também sobre outros americanos e o que pensam sobre o Irã ter arma nuclear, né? O Trump foi o responsável por quebrar um acordo que foi estabelecido, né, com os Estados Unidos, Irã e Estados Unidos, França também, Inglaterra também, que era conhecido como Plano de Ação de Compreensão Conjunta, né, algo assim o título. Foi um plano assinado pelo Obama na época, isso foi mais ou menos de 2013 a 2015 que esse acordo foi firmado, e o objetivo desse acordo era o seguinte: os americanos queriam diminuir o desenvolvimento nuclear iraniano, em troca de uma diminuição do programa de sanções. O Irã tem sanções, sofre por sanções internacionais norte-americanas desde os anos 80, né? E naquele momento os iranianos assinaram, ou seja, acho que é importante a gente falar sobre racionalidade política, né? Os iranianos têm, obviamente, eles dialogam, eles debatem, eles têm diplomacia e eles entendem um pouco o limite das suas capacidades. Naquele momento, fizeram isso. E logo que o Trump assumiu a presidência, no seu primeiro mandato, ele quebrou esse plano. Que, inclusive, o Lula, né, nas suas primeiras administrações, era um dos primeiros líderes globais a falar sobre a necessidade de ter acordos com o Irã, né? Ele tinha uma aproximação com o Ahmadinejad, que foi presidente na época. Até hoje, o Ahmadinejad esse nome é complicado. Isso. É um cara importante da política iraniana, né? E aí eu já trago também um pouco sobre esse aspecto, né? Que o Irã ele não é um bloco fechado, monolítico, conservador. A gente tem conservadores, né? E figuras muito próximas do Ali Khamenei, por exemplo, né? Que são mais conservadores e tem essa coisa do islamismo político ferrenho. Mas a gente tem caras mais moderados, né? Democratas, vamos dizer assim, né? Inclusive que disputam, né? Esse espaço democrático no Irã, né, em alguma medida. E é engraçado, quando eu falo sobre democracia no Irã, aí muita gente fala, isso não existe. Não, tem eleições, tem processo, né? A gente acabou de ver, inclusive, essa coisa do papel da mulher no Irã, ela é muito
complexa, temos que debater isso de forma muito ativa, mas nós acabamos a jornalista era uma mulher que estava na TV estatal, ou seja, não é que não pode trabalhar, a gente tem uma série de mitos, né? Quando a gente fala de Irã, que nós devemos desconstruir. Então, é interessante a gente primeiro racionalizar isso na prática, né? E aí a gente tem um outro nível que o Fernando me perguntou, que era o nível da comunicação, que é o nível da narrativa, que é o nível do que eu quero que o outro pense que é aquele cara lá, aquele ator, né? E, historicamente, o Ocidente, talvez evidentemente liderado pelos Estados Unidos, coloca o Irã como um país irracional, como um país muito perigoso, como um país que não pode ter arma nuclear. Só que aí, se a gente for na mesma lógica deles, a gente pode questionar, mas o Irã, se tiver, é perigoso. Mas e a Coreia do Norte, que já tem? Não é perigoso? Mas faz guerra nuclear. Tá. E o Paquistão e a Índia, que são inimigos tremendos, os dois têm. Tá? Não tem guerra nuclear. Tá. E se a gente pensar a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, que disputavam uma hegemonia, né, foi a última grande disputa das relações internacionais, também não entraram. Então parece que quando a gente olha para os atores do Estado, ter arma nuclear é um artifício, e aí eu entro nesses teóricos, inclusive ocidentais, que não implica a sua produção para ser de fato utilizada, mas para você ter capacidade de dissuasão, né? E aí eu trago um cara que é muito importante das relações internacionais, um teórico que é um teórico tradicionalista, ele não é um teórico crítico, não é um teórico gramsciano, marxista, nada disso, ele é um tradicionalista, que é o Kenneth Waltz. E o Kenneth Waltz tem um texto de 2012, mais de 10 anos atrás, que ele publicou, e o título do texto é Por que o Irã deve ter a bomba? Né? Ele está falando da bomba nuclear. E justamente por conta dessa racionalidade dissuasória, né? Se você tem uma bomba nuclear, e o Irã seria o extremo oposto de Israel, se a gente pegar num xadrez geopolítico do Oriente Médio, isso é bom, segundo o Waltz, não sou nem eu que estou falando, estou colocando o Waltz. Porque isso implica na impossibilidade da guerra, de uma guerra né, direta, que seria desastrosa. Né? É o ultimate soft power, né, Rodrigo? Ter a bomba nuclear. Ninguém vai querer nada com você, porque a pessoa vai ter aí a iminência de receber um ataque nuclear. Então, ela acalma os ânimos. E por falar em quem tem arma nuclear, e ainda nessa coisa da informação, agora há pouco saiu no Washington Post uma notícia falando que o Irã estava em contato com os árabes que estavam em contato com com o Trump, para ver se o Trump consegue parar Israel, porque eles querem que pare Israel de qualquer forma. Mas nesse meio tempo, e aí entra o Putin já foi acionado para que ele consiga mediar isso. E aí eu queria saber de você como que o Putin, que está vivendo o que está vivendo lá na Rússia com a Ucrânia, tem alguma capacidade de mediar um confronto. Então, é mais um ator que está entrando nesse conflito e é um ator que, apesar de ter muito poder, a Europa não concorda, então a Europa é contra isso. Como que você vê essa situação que está acontecendo nesse momento? Bom, primeiro, a Rússia ela é fundamental, inclusive, para dar mais um endosso a esse argumento que eu trouxe na minha primeira fala, né? Ninguém mexe com os russos, né? Porque justamente tem essa grande capacidade bélica nuclear e tradicional, né? Acho que nos dois sentidos. E a Rússia, né, em algum sentido, tem sido, né, um ator importante para o Irã pós-revolução, né, no sentido de que é um dos poucos que comercializa normalmente. O Irã sempre teve relações positivas. Isso é muito engraçado, Lilian, porque se a gente volta na história do Irã, né, até a Pérsia, vamos dizer, não vamos tão longe, mas historicamente, russos e persas eram inimigos, né, porque se tratavam de civilizações ali imperiais tremendamente fortes, disputavam ali a Ásia Central, a gente chama de Ásia Central, mas no contexto do fim da Guerra Fria, eles se tornam aí aliados convenientes, digamos assim, né? E são atores fortes, né? A Rússia a gente pode chamar de grande potência, tranquilamente, e o Irã uma potência regional, né? Se eu tivesse que falar quem são as potências regionais no Oriente Médio, é a Arábia Saudita, Irã e Israel. Israel por conta do endosso internacional, né?
o Irã porque tem autossuficiência, né? E a Arábia Saudita pelos dois. Né? A Arábia Saudita é mais complexo que isso. Mas tem também autossuficiência, mas também é um país que sempre diz sim para as determinantes ocidentais na região. Então, a Rússia ela é um ator importante. E ela é importante, inclusive, nesse contexto que você mencionou, né, Lili? Porque se a gente recuperar, inclusive, essa discussão sobre retomada do acordo nuclear que o Trump propôs, falou que ia fazer com os iranianos semanas atrás, quem mediou primeiro foi o Omã, né? Foi feito pelos... é um país muito pequeno, pouco falado também, mas que tem uma diplomacia forte, né? Digamos assim, são um pequeno petroestado, né? Omã, Kuwait, o Catar sempre participam de forma importante, né, dessas intermediações. E isso para dizer que o ministro das Relações Exteriores do Irã estava em comunicação com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos. Inclusive agora, quando a gente ia começar o programa, eu vi que o ministro das Relações Exteriores ligou para a Casa Branca agora, justamente porque tem interesse em discutir a interrupção desses ataques de Israel, né? Então existe uma conversa. Mas uma das coisas que deixou o Trump pé da vida, digamos assim, foi basicamente que qual que era o projeto, né? O Trump falou, quero retomar a conversa do plano nuclear. O que os americanos queriam no primeiro momento? Pare de acelerar o processo de enriquecimento de urânio, e a gente diminui sanção. Aí o ministro das Relações Exteriores, na segunda reunião, isso foi 19 de maio, alguma coisa assim, falou, nós podemos diminuir a velocidade, mas a gente quer aumentar o nosso range nuclear, né? Ou seja, que a gente quer fazer mais usina. A gente precisa fazer 19 usinas. E aí propôs aos Estados Unidos participar, olha que interessante, participar do processo de desenvolvimento dessas usinas, porque, segundo o ministro das Relações Exteriores do Irã, os Estados Unidos têm uma economia energética nuclear quebrada, e tem mesmo. E nós não temos, nossa boa parte da nossa energia é nuclear. Ou seja, num tipo de conversa que é dentro da lógica dos átomos para a paz, que é totalmente norte-americano. Estou falando do Eisenhower, anos 50. Então, estou falando de um ator, de novo, extremamente racional. Os americanos acharam interessante, mas foi aí que entraram os russos, né? Porque aí, mediante essa conversa, o Putin predispôs a ser o investidor iraniano e os iranianos aceitaram. Isso foi há 3 semanas atrás. Então, são detalhes, né, importantes para a gente entender o porquê das mudanças de postura. Porque senão a gente não entende, né? É muito mais fácil falar que o Trump é maluco, e ele é, em muitos sentidos, mas nesse sentido ele mudou de posição, ele falou, olha, então esse acordo não é mais, o acordo vocês interrompem o programa. E aí o presidente iraniano, desculpa, meu cachorro, ele às vezes dá umas latidas aqui, ele fica... Faz parte. Ele não gosta do Trump, isso já dá para ver. Você viu, falei o nome e já latiu. O presidente iraniano falou, não, isso não, a gente não vai interromper o nosso programa, inclusive a gente não só a gente não só tem um projeto nuclear, eles não assumem, né? Um projeto nuclear bélico, tem mesmo, está procurando isso, mas a gente depende energeticamente disso. E foi nesse cenário que o Netanyahu ordenou o ataque ao Irã. Então não é à toa, né? É um cenário oportuno, né? E diga-se de passagem, num momento em que teve um dos maiores protestos em Israel contra o Netanyahu. Uhum. Não é que o Netanyahu está super bem dentro de Israel. Estava tendo uma crise de popularidade muito grande. Muito grande, inclusive antes do 7 de outubro, né? Também que foi quando começou... Denúncia de corrupção, inclusive, né? Corrupção, pesado isso, né? E, inclusive, por causa disso, o partido do Netanyahu perdeu força, né? Perdeu força no parlamento, né? Ele perdeu força, e aí o partido mais de direita, de extrema direita, né? Que é do Ben Gvir, esses caras que são sionistas hiper radicais, que tem mais presença no parlamento. Então, olha que interessante, né? Tudo esse oportunismo que gera esse contexto que nós vimos de quinta para sexta-feira, do ataque de Israel, né? Eu tenho uma pergunta, Rodrigo. Você falou aqui da Rússia, que ninguém mexe com a Rússia diretamente, mas mexe via proxy, via procuração. A gente tem o exemplo da Ucrânia ali. Eu queria trazer isso para esse contexto de Oriente Médio. Como outros atores podem ser acionados por procuração, como, por exemplo, Hezbollah ou os Houthis, que semana passada, inclusive, elogiaram a posição do Lula, né, historicamente, no conflito Israel-Palestina.
E pergunto isso com o objetivo de saber de uma possível escalada para outras áreas do Oriente Médio. Que, pelo panorama hoje, parece que é questão de tempo. Posso estar errado, mas... Boa pergunta, Claudinho. Eu acho que o primeiro, um ponto fundamental que também faz a gente entender por que Israel está sendo tão agressivo é justamente porque esses proxies, né, a gente geralmente chama de eixo da resistência, né, que seria, brevemente, né, o Hezbollah no sul do Líbano, o Hamas palestino, os Houthis no Iêmen, atores paramilitares, né, dentro do Iraque, dentro da Síria, e o Irã como uma grande referência estatal. Todos esses outros ou são paramilitares ou são partidos, né? No caso, por exemplo, o Hezbollah é um partido que tem força paramilitar, os Houthis são revolucionários. Então, todos esses caras, né, de maneira geral... Pro Ocidente são só terroristas, né? Desculpa interromper. Perfeito, sob uma narrativa de que você deve irracionalizar esse inimigo, e quando você racionaliza ele, você autoriza a aniquilação. Né? Então, ele deixa de ser uma pessoa, ele passa a ser um terrorista, que é um sujeito digno do assassinato, enfim, que é uma lógica que os americanos, tudo a gente vem dos americanos. Não se negocia, né? Só se combate. E é por isso que a gente vê, no mínimo, eu falo no mínimo, né, 60 mil palestinos civis mortos e pouca reação internacional sobre isso. Mas o que eu dizia é que esse eixo da resistência já não é aquele eixo da resistência, né? Ele enfraqueceu. Né? Talvez de todos esses, os Houthis são os mais fortes. Muito pela distância geográfica também, né? A distância geográfica favorece, né? O Iêmen está bem distante ali de Israel, esses outros estão muito mais próximos. Todos esses outros que eu mencionei ou fazem fronteira, ou no caso do Hamas, está dentro ali daquele espaço onde era a antiga Palestina. Eles enfraqueceram, e o Netanyahu sabe disso. Né? Então, essa observação de vitoriosos e derrotados, né, em termos de batalha, né, a gente está num processo conflituoso em andamento. O Hezbollah se enfraqueceu muito depois do assassinato do Nasrallah, que era um líder histórico daquele partido. Isso foi no final do ano passado. O Hamas, não existe guerra, né? Você mencionou, né? No máximo faz uma guerrilha pequena, mas a gente nem lê sobre vitórias militares ou paramilitares do Hamas, né? Isso não existe. Por isso que a gente é um genocídio, porque não tem guerra, você não tem confronto. Né? Uma guerra sem confronto não é guerra, né? Na Síria, muito enfraquecido por conta da própria lógica da guerra civil, da retomada da guerra, da derrubada do Bashar al-Assad, mas da retomada da lógica de uma disrupção social, né, uma disputa política partidária naquele país. E no Iraque são partidos consolidados, que entendem seus próprios limites. Né? A minha especialidade, inclusive, é Iraque. Eu sou especialista em política internacional iraquiana. Então, são partidos muito associados ao Irã, né? Inclusive tem o Partido da Revolução Islâmica do Iraque, que é muito próximo do Irã, mas que está dentro da lógica democrática iraquiana, ou seja, esses caras, eles atuam mais dentro do próprio Iraque, eles jamais fariam um ataque direto para Israel. Então, o Netanyahu sabe dessa fragilidade, e quando ele ataca com clareza de que a resposta iraniana ela vai ser limitada. Porque, primeiro, o Irã não está em condições bélicas de fazer uma guerra direta. E, detalhe, nem Israel está. Né? Porque se a gente pensar pela lógica de que o objetivo de Israel é enfraquecer o Irã e impossibilitar ele de ter arma nuclear, digamos assim, né? Isso implicaria o quê? Você tentar acabar com todas as usinas. Israel não tem capacidade de acabar com todas as usinas. Os americanos sabem disso, os iranianos sabem disso. Né? E por isso que eles fazem o quê? Aí a gente volta de novo à pergunta do Fernando, que era a coisa da comunicação e da imagem, né? do imaginário. O Irã, no mínimo, tem que responder. Então ele joga lá uma centena de mísseis, sabendo que vai fazer nem cócega em Israel. Mas ele precisa mostrar que ele tem isso. E ele precisa provar que ele é o único da região possível de romper o domo de ferro, que é a grande tecnologia de defesa israelense. O Irã tem um outro fator que ninguém mais ali tem, que são 90 milhões de pessoas, né? Eu acho que isso, para quem considera conflito, é perigoso. Isso é uma outra pergunta, Rodrigo, rápido, que você falou de Netanyahu, só para eu não perder. O Netanyahu tem falado muito de mudança de regime. Então, será que o intuito dele com isso, para além da capacidade nuclear,
será que ele quer fazer algo parecido com o que aconteceu na Síria, do Assad no Irã, de tipo mudar o regime e simplesmente acabar com a teocracia que a gente tem lá, né? Com a República Islâmica que a gente tem. Islâmica não, é islâmica, né? República Islâmica, isso é uma República Islâmica. E, de certa forma, democratizar com o conceito ocidental da palavra? Então, acho que essa é uma boa pergunta. Primeiro, do dado que você falou de demografia, né? Em termos práticos, inclusive, o Irã tem mais militares do que Israel, né? Hoje o Irã tem ativos 600 e tantos mil militares ativos e 300 mil reservistas. Então, num contexto de guerra, quase 1 milhão de pessoas ativas, né? Ativas para a guerra é bastante, né? Falando de pessoas que têm treinamento tático, tudo mais. Mas aí, militarmente, tem uma dificuldade que é chegar até Israel. Não é diferente da Ucrânia e da Rússia, né, que são vizinhos. Você tem ali a possibilidade de... Ali você tem que atravessar o Iraque, você tem que atravessar vizinhos, né? Então, isso... A própria Síria, né? Tem o Oriente Médio todo, praticamente, entre os dois, né? E hoje em dia é muito difícil a gente falar de guerras de trincheira, né? A gente fala de guerras aéreas, né? Drones. Então, os estados, eles geralmente fazem mais... A guerra russo-ucraniana, né, que é a especialidade da Giovana, ela é quase que um retorno, né, ao passado de guerra, que são guerras de trincheira, guerras de base, né? Então a lógica é um pouco diferente. Apesar do Irã ter todo esse contingente, não é tão útil, se você for ver. Né? Diferente da guerra Irã-Iraque nos anos 80, eram vizinhos, né? Esse potencial de pessoas era muito importante. Rodrigo, eu queria voltar no assunto da bomba, né? Da tal da bomba nuclear que parece que a gente está nos anos 80, né? De novo falando de bomba, quem tem bomba. Daqui a pouco vai voltar esses protestos contra a bomba nuclear, né? Que eram muito em voga nos anos 80. Mas, assim, quando o Netanyahu fez o primeiro pronunciamento dele, ele falou que a bomba que estava, teoricamente, sendo desenvolvida, né, lá no Irã era uma ameaça à existência de Israel, né? Então, ele veio com esse papo. E o que eu achei irônico é que é justamente o que ele está fazendo na faixa de Gaza, né? Ele está ameaçando a existência do povo palestino na faixa de Gaza. E eu queria te ouvir, porque me parece que isso coincidiu com um certo movimento. A gente estava vendo protestos no mundo todo. Teve até essa questão aqui também da tal da flotilha da liberdade. Mas estava tendo um movimento, parece que de mobilização, porque o genocídio estava ficando insano, né? Com aquela questão até do tal do resort lá e tudo. E eu queria que você fizesse uma relação, que ele usou esse argumento, mas me parece que ele tem que manter sempre a máquina de guerra israelense ativa hoje para, de certa forma, não cair, né? Porque me parece que e agora com o Trump, me parece que não vai ter muito limite para isso. Assim. Então, me parece que ele está disposto a ir até não sei aonde, entendeu? Sei lá, talvez até ameaçando a própria existência de Israel mesmo, para não ser apeado do poder, né? Então, me parece que tem essa relação ao mesmo tempo de você parece que mesmo com toda a insanidade que ele está fazendo na faixa de Gaza, não é o suficiente para ele se manter no poder. Ele precisou arrumar uma outra guerra realmente real, né? Porque daí são dois estados, para se manter no poder. Uma boa pergunta, Fernanda. Acho que até conecta com a segunda parte do Claudinho, da mudança de regime, né? E da ideologia. Eu acho que, em primeiro lugar, a questão da ideologia ela é crucial para a gente entender a forma como você convence sobre a necessidade de mudança de alguma coisa. Então, isso também é uma tática norte-americana, né? Preciso derrubar o Saddam Hussein e mudar o regime do Iraque para o Iraque melhorar. Preciso tirar o Talibã do Afeganistão para o Afeganistão se tornar uma democracia e melhorar. Né? Aí você pega índices do Afeganistão e do Iraque, depois de virarem democracia, o Afeganistão, inclusive, já voltou para o Talibã. Mas naquele período, né, a gente via o quê? Uma economia quebrada, desemprego lá em cima,
Então, qual que é o limite dessa discussão, né? Porque quando a gente fala sobre estabilidade política, o Irã, na verdade, é muito estável, né? É uma república islâmica democrática, eles se intitulam dessa forma. Mas quando a gente olha por quem quer promover a sua destituição, é um argumento notório, você fala, ali não tem democracia, a gente precisa derrubar esse regime islâmico para que, a partir de uma democracia, o país vai estar dentro dos moldes ocidentais. Isso é a maior falácia da história do Oriente Médio, porque se a gente olha para a Arábia Saudita, qual que é o sistema? Uma monarquia. Político, é uma monarquia, pior ainda. É uma monarquia. Pior, uma monarquia dinástica familiar, né? A Arábia Saudita é uma Arábia dos Saúde, da família Saúde, né? Só que não tem problema ali ser um regime nesse sentido. Você olha para o Catar, que recebeu a Copa do Mundo, é também um emirado, né, numa estrutura islâmica de poder concentrado por uma família dinástica também. Então, aí você olha para o Irã, é uma república islâmica parlamentar. Então, você tem eleição. Então, você tem um Estado forte, mas você tem partidos. Você tem um sistema de poder islâmico? Sim, é um regime islâmico, assim como durante boa parte da história da civilização ocidental era um regime cristão, né? Você partia dos princípios da cristandade, que mesmo depois de laicizado ainda estão no nosso imaginário, né? Quase tudo que a gente pensa do que pode ou não pode fazer é dentro da cristandade. Então, quando a gente entra na profundidade, acho que da questão ideológica / religiosa, ela muitas vezes nos leva a mais falácias do que propriamente ser essa razão de ser, né, de fato. Até porque, historicamente, se a gente recorta a história do Irã pós-otomano, assim, né, do século XX, teve um momento que o Irã era aliado do Ocidente, né? Inclusive, o desenvolvimento nuclear iraniano se deu porque o Irã era aliado dos Estados Unidos nos anos 50 e aderiu ao programa do Átomos para a Paz. As primeiras usinas foram desenvolvidas sobre a lógica do programa norte-americano. Então, claro, a pergunta do Claudio é um discurso, né? Precisamos derrubar aquele regime para democratizar, mas isso, na verdade, não leva a coisíssima nenhuma, né? A Síria, supostamente, era democrática também, mas precisava tirar o Assad. Então, vira muito mais de novo nesse âmbito do imaginário, né? E esse imaginário, como ele é funcional para eu deturpar a lógica, o status quo do meu inimigo, né? Aí, trazendo agora para o Fernando, né, que trazia sobre essa questão do... agora me fugiu, Fernando. Do Netanyahu, a parte interna do relação dele com Netanyahu. Isso. É isso. A gente olha para a política, e isso, de novo, né, mais uma hipocrisia. O sionismo, ele é o quê? Ele é um nacionalismo judaico, ou seja, o desenvolvimento de um Estado sob uma premissa do judaísmo, ou seja, um Estado também religioso. Né? Exato. Então, o problema não é a religião, porque se Israel pode ter um Estado religioso, mas o Irã não pode, né? Mas o Irã é radical. Mas Israel matou, até agora, 60 mil pessoas num território do tamanho de Parelheiros, né, que é Gaza. Exato. Então, é muito fraco o argumento, né? A gente não precisa ser especialista para ver que a questão da religião, ela é instrumental. É porque todo lugar do mundo tem religião. O Brasil, metade é um exagero, né? Mas metade do Congresso, vou ser exagerado, é apoiado pela bancada evangélica, não é? Uhum. E tenta promover uma lógica política brasileira cada vez mais pautada nos valores dessa cristandade. Então, aí o Brasil não é, entendeu? Então, eu acho que é muito complicado, né, a gente trazer isso como um fator único. E aí eu trago o Trita Parsi, que é, para mim, o principal especialista nesse assunto. O Trita Parsi é uma tese. Ele é do Queen's Institute. Inclusive, ele é radicado no Ocidente e tal, mas ele é um grande crítico. A tese dele é justamente esse estudo triangular, Estados Unidos, Irã e Israel, que ele chama de triângulo da tragédia, uma coisa assim, né? Um termo assim. Ele tem um livro sobre isso, muito bom, esqueci o título.
agora. Mas ele fala justamente que essa questão ideológica, né, ela muitas vezes ela mais mascara a realpolitik, né, o que realmente interessa, né? Uhum. O que realmente interessa é que o Irã não tenha arma nuclear para haver uma hegemonia nuclear israelense, para que eles sobrevivam, né? Não tem a ver com religião. Seja o Ayatollah ou um presidente democrata, se tiver arma nuclear é perigoso, né? Acho que é um pouco essa é a lógica israelense. E, inclusive, eu queria trazer um pouco, desculpa te cortar, mas eu queria trazer um pouco para o Brasil. O Lula se posicionou contra Israel em relação a Gaza, afirmando que é um genocídio. Inclusive na França ele falou isso, então ele declarou isso mundialmente. E ontem teve uma passeata aqui em São Paulo, pró-Palestina, mas principalmente cobrando do governo, e a mídia de esquerda está pegando muito no pé para que existam a quebra da relação entre Brasil e Israel, que o Lula teria que fazer isso. Isso é uma coisa que, inclusive, a nossa audiência comenta muito e discorda em muitos pontos. Você acha que isso, da forma diplomática, não ia ser um grande problema do Brasil se o Lula cortasse relações com Israel nesse momento? Ele teria que ter muita coragem para fazer isso sem apoio, né? Acho que primeiro daí, né? Acho que vamos lá, em termos práticos, você romper relações comerciais, né? Acho que principalmente por aí. É interessante porque é sob a lógica de boicote. Quando você rompe comercialmente com o país, você dificulta a manutenção normal da economia. Isso gera problemas econômicos, inflação vai cantar, vai ter problema dentro da sociedade israelense que vai pressionar o Netanyahu. Então, é um pouco essa lógica do boicote, né? O boicote ele é uma maneira pacífica, não violenta, digamos assim, de você demandar a mudança de algum tipo de comportamento. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é quando fala sobre rompimento das relações, e é uma coisa que até nós da esquerda às vezes debatemos sobre isso, a gente tem que ter muita clareza que são rompimentos parciais, né? Não é que o Brasil é contra Israel. Imagina, Israel é uma nação soberana que foi feita em 1948 e não é sobre tirar a existência desse país. Isso é inimaginável, né? Porque se trata de um país que já tem lá uma grande presença de pessoas ali que se desenvolvem, enfim. Não é sobre isso, é você inibir políticas que são evidentemente imperialistas, porque a gente está falando de expansão, né, de dominação, de extermínio de populações. Colonizadora, praticamente. Colonizador é um imperialismo. Você está pressionando para que isso não aconteça. Então, eu acho extremamente interessante uma tática internacional nesse sentido, porque ela dificulta a possibilidade da manutenção da violência que nós estamos assistindo por parte de Israel. Agora, na prática da diplomacia internacional, o Brasil bater no peito e ser o primeiro a fazer isso é muito difícil também. Porque... Mas já não fizeram? Colômbia, Venezuela, Bolívia? Bem falado, Claudinho, mas são países, infelizmente, muito pequenos em termos de proporção, né? E, sim, inclusive, o Brasil tem uma questão prática nesse sentido, que o Brasil comercializa muito, importa muito tecnologia de segurança de Israel. Aqui em São Paulo, toda a tecnologia da polícia militar, né, que são tecnologias de contenção de manifestação, tudo desenvolvido por Israel, muitas vezes testado na Cisjordânia. Né? Israel ele tem essa coisa do laboratório a céu aberto, né? E o Brasil é um grande comprador, é um parceiro, né? Com o Lula, com a Dilma, o Brasil não diminuiu a sua relação com Israel, manteve, né? Então, existe uma questão prática, eu acho que é uma prática comercial, e o segundo do impacto disso, né? O Lula, ele faz, acho que de maneira correta, a denúncia, ele denuncia, não pode, é genocídio, ele usa a palavra, comparou com o Holocausto de forma adequada, mas você viu o preço que foi para ele falar isso. Agora, daí para você tomar uma postura que era o que a gente pressiona para uma corte de diplomacia comercial, digamos assim, é muito difícil, porque ele teria... Tem, Rodrigo, desculpa te cortar, uma comunidade judaica aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, muito influente, muito poderosa, e predominantemente de direita ainda, né? Então, teria essa dificuldade também, né? Isso, e que predomina, inclusive, o imaginário das mídias tradicionais brasileiras, né? A gente fala de todas as mídias tradicionais,
Inclusive, essa semana, o Estadão fez um editorial terrível, falou que Israel tem direito de atacar o Irã, mas tiraram da onde? Não tem... Uhum. Aí todo mundo questionando lá, mas e o Irã não tem direito de se sentir amedrontado por Israel? É só de um lado? Aí todo mundo questiona, mas essa coisa da pressão, né, de fato, de uma elite que existe no Brasil também, assim como existe nos Estados Unidos, né? É muito difícil, né? É um formigueiro, né? Mas acho que fazer pressão sobre isso é importante. O Brasil já fez quando a gente fala sobre isso, agora dados, né? Ano passado, se eu não me engano, primeiro semestre do ano passado, o Brasil interrompeu a venda de... agora eu não vou me recordar, tá? Ou é venda ou é compra de material militar de Israel. Foi uma forma de falar, a gente não vai comprar porque vocês estão usando isso na guerra, né? Mas foi uma coisa pequenininha desse tamanho, né? Não faz nem cócega, né? Mas seria um grande processo, porque se você pressiona economicamente, o Netanyahu, que já não é um consenso em Israel, vai ser ainda mais pressionado, né? Vão querer tirar ele. E vira um bode expiatório, né? Evidentemente. Ainda que eu não acho que o problema do governo de Israel é o Netanyahu. Eu acho que é um problema de um projeto de Estado, né? Que se baliza na ideia de um Estado que se expandiria, né? Para além do Jordão, inclusive. Né? É o que a gente chama de sionismo extremo, né? Mas enfim, acho que é um pouco sobre essa reflexão, né? É um artifício, né? Ô, Rodrigo, você falou da mudança de regimes, né? Aí citou a Síria, citou o Iraque, o Afeganistão. Se a gente parar para ver a guerra ao terror, né? A movimentação pós 11 de setembro, a gente tem quase ali 4, 5 milhões de mortes, né? De praticamente muçulmanos, né? Seja persa, seja árabe, seja de onde for. Mas hoje a gente tem, tá pipocando conflito ali de novo, mas hoje a gente tem um protagonismo que a gente não tinha ali em 2002, que é o da China e também da Rússia. Né? Você consegue ver como esses dois atores, principalmente a China, né, que se fala muito em China, consegue interferir nesse conflito de alguma forma, sendo que eles acenam em direção ao Irã, né? Ser mais anti-Israel. Sim. Vamos lá, acho que primeiro Rússia. A Rússia talvez é mais fácil, porque é mais explícito, né? Uhum. Rússia apareceu como um ator importante de conflitualidade no Oriente Médio na Primavera Árabe, talvez é o momento mais importante, que foi justamente para salvar o Bashar al-Assad, né? Uhum. Eu me lembro que 2015, ali, 2016, o governo do Bashar al-Assad tinha só 20% do território de domínio, né? Foi quando os russos começaram a apoiar o regime do Bashar al-Assad com bombardeios, supostamente para acabar com o Estado Islâmico, mas estava atacando rebeldes, né? Que eram anti-Assad, não só o Estado Islâmico. O Estado Islâmico virou também um grande bode expiatório, né? Todo mundo era contra ele, então você bombardeava a Síria inteira, só que os Estados Unidos acabavam atingindo aliados do Assad e os russos rivais, né? Então a Rússia já tem uma ação mais militar, né? Isso é interessante, né? Para além da tradicional presença russa, que é uma presença energética, né? Então se refere principalmente à exportação e importação de petróleo e gás, né? A Rússia basicamente movimenta as políticas energéticas da região, dando conta principalmente dos estados sancionados, como no caso do Irã, né? Então, a presença russa ela vai muito no entorno disso, mas não significa que os russos são plenamente anti-hegemônicos, vamos dizer assim. Por exemplo, a Rússia é um grande parceiro comercial de Israel também, assim como o Brasil. Então, você vê que existem limites, né, digamos assim. A China já é muito mais sobre a lógica econômica comercial. Mas é um ator interessante. Antes do 7 de outubro de 2023, a China estava encaminhando um acordo histórico entre sauditas e iranianos, que eu falei que são esses atores que são inimigos, né? Principalmente até se a gente pegar pela ótica religiosa, né? A gente fala de um regime xiita e um regime sunita, né? O arabista, mais especificamente, que são os sauditas, que são inimigos. E os chineses estavam fazendo acontecer algo que os americanos sempre tentaram e nunca conseguiram, que era um acordo histórico entre esses dois.
Bom, os dois vieram para o BRICS, inclusive, também. Os dois vieram para o BRICS. A Arábia Saudita ainda refutou um pouquinho, porque não sabia como que ia acontecer depois do 7 de outubro, mas é interessante observar essa movimentação, né? E o BRICS como um órgão, em alguma medida, liderado pela China, né? De uma liderança que os chineses não têm o estilo americano, né? Que é esse estilo de bater no peito, botar com toda a caricatura. Exato. Chapéu. Eles deixam achar que a gente tem algum protagonismo, inclusive. Né? Isso. Os chineses não é esse o estilo dos chineses. O estilo qual que é? É dominação comercial. Os chineses eles têm essa característica. Se você pega o Iraque, que é a minha especialidade, desde Primavera Árabe também, 2012, 2013, os chineses começaram a dominar o mercado financeiro iraquiano, demandando dos bancos iraquianos comercializarem na moeda chinesa, não mais em dólar. Isso foi um baita problema no Iraque, né? Que não tem nada a ver com guerra, porque os americanos começaram a sancionar bancos iraquianos privados que comercializavam na moeda chinesa. Então, a entrada chinesa ela é muito mais sutil nesse sentido. E quando a gente fala de guerra, a posição chinesa ela não difere muito da do Brasil. Tem que interromper, o Israel não pode atacar. Um caráter bem imperialista da China, inclusive, né, no Iraque. É quase um Bretton Woods chinês ali, a partir de hoje. Exato, porque a gente está falando justamente disso. Os chineses não querem saber de envolvimento na guerra, assim como na Rússia. Eles não querem pagar para ver. Eles querem ocupar os espaços de oportunidade que nesses lugares são gerados. E a China tem muito infraestrutura e dinheiro e pessoa, né, para fazer isso. Por isso que faz de forma tão bem sucedida no continente africano, por isso que tem feito de forma muito bem sucedida em alguns lugares do Oriente Médio, né? Mas eu não vejo, né, uma atuação diplomática mais ativa em guerra, né, na China. Note que eu falei, o acordo Irã-Arábia Saudita era antes de ter a conflitualidade. Aí os chineses participam, mas é uma coisa muito mais cuidadosa, digamos assim. Os chineses eles aproveitam muitos resultados. O resultado é esse. O Iraque não é mais do Saddam Hussein e agora é um país neoliberalizado cada vez mais. Então, vamos botar nossas empresas lá. Ele joga o jogo capitalista, né? Rodrigo, eu queria fazer, na verdade, duas perguntas em umas. Primeiro, eu queria sem querer que você seja vidente, mas assim, o que você imagina aí para as próximas semanas, né, em relação a esse conflito, né? A gente estava vendo agora aqui, até ele estava me mostrando uma notícia que os Estados Unidos saiu agora. Mandou um porta-aviões para lá, então o que você... Porta-avião nuclear, Porta-avião nuclear, né? Então, o Trump não sabia de nada, né? Ele mandou porta-aviões para lá. E outra pergunta que eu já há muito tempo eu tenho pensado nisso, assim, em relação à Palestina, e agora eu imagino em relação ao Irã e a outros países ali do Oriente Médio, né, árabes, persas, sem ser Israel, o que a gente pode esperar em médio prazo em relação a essa geração que está crescendo, vendo essa falta de total limite de Israel ali, assim, de Israel. Parece que Israel não tem mais limite algum ali, tá? Agora com o Trump ali também, né? Falando, vai lá, manda ver, vamos fazer um resort, porque a gente estava falando da questão do terrorismo, né? Eu imagino todos os grupos radicais que podem surgir ali, tanta gente. Imagina, você pega hoje um jovem de 15, 16 anos e vendo a impotência, né, do seu país e os israelenses ali dominando tudo com essa questão também da comunicação e sendo tratados como cidadãos de segunda, terceira classe. Assim. Então, uma perspectiva mais de curto, médio prazo e outra, parece que eles estão realmente comprando ali grupos radicais que podem ficar ainda mais perigosos daqui, né? E querer vingança, né? Não é mais política, é vingança pura e simples. Né? Um pouco por aí, né, Fernando? Se a gente pega a experiência desse pós-11 de setembro, né, e se a gente entrar no imaginário norte-americano, o que eles queriam que a gente achasse? Que a ideia é acabar com o terrorismo, War on Terror, né, acabar com o terror. O que a gente viu foi a ascensão de mais grupos de resistência, grupos insurgentes que utilizam do terrorismo enquanto tática, né? E acho que é importante, eu sou muito cuidadoso com isso, né? O terrorismo ele é uma tática que pode ser utilizada por grupos insurgentes ou por Estado, né?
por exemplo, que Israel fez no sul do Líbano com os Pagers, né, no final do ano passado, foi uma tática terrorista. O Israel usou uma tática terrorista contra o seu inimigo. Então, o terrorismo ele é estrategicamente uma tática, né? Agora, no âmbito narrativo dos signos e significados, o terrorista ele é aquele cara que é insurgente e que ataca o Ocidente ou seus aliados, né? Então, sob esse imaginário, surgiram vários grupos nesse sentido. Talvez o mais notório é o Estado Islâmico, né? Tem um documentário, um mini-doc, né, da Vice, que foi um dos poucos, né, que eles conseguiram ir para... Na época, Alepo estava ocupada pelo Estado Islâmico. E aí eles foram convidados pela equipe de comunicação do Estado Islâmico, eles tinham um departamento, para mostrar como é que era a administração do território por parte do Estado Islâmico. E é muito interessante, porque eles começam a mostrar o dia a dia, as leis, as regras, e por que as pessoas estão ali. Primeiro você via isso, muito jovem. Sob essa lógica de pessoas muito jovens, que têm uma questão de ter perdido seus territórios, ter perdido suas casas, ter perdido seus familiares, e querer lutar. Eles querem lutar por uma lógica que foi tirada deles. Né? Isso é muito interessante. Né? E, evidentemente... o terrorismo ele é um horror, né? Ele é uma tática horrível, implica em uma violência tamanha. Mas a gente tem que racionalizar a razão de existir o terrorismo, né? Esses caras utilizam desses recursos, e aí eu trago aqui o Robert Pape. Olha que interessante, pesquisador americano da Universidade de Chicago, também não sou eu, Rodrigo, sempre coloco na voz do outro, né? Que fala, ele argumenta isso, ele estuda terrorismo suicida, que é a forma talvez mais agressiva. Fala, o terror, ele é um produto de reação às ocupações indevidas, né? Olha que interessante, um americano falando isso. Ele começa a calcular como é que cresce o terror em espaços que estão ocupados por militares americanos, ocupados por militares indianos no Sri Lanka, tem lá o Tigris Tamil, no sul do Marrocos, no Saara Ocidental, né, contra o Marrocos. Então ele começa a fazer essas conexões. Então não é um absurdo a gente falar que em cenários de transformação impositiva, supondo assim, derrubadas de regimes, transformações, ter a emergência de grupos de resistência. É natural, na Síria, no Iraque, em todo lugar, os palestinos, né, a criação de grupos de resistência, né, sejam eles religiosos, como Hamas, ou seculares, como eram o Exército de Libertação. Né? A gente não tem só religiosos, isso é interessante, para também desconectar o terrorismo da religião. Tem nada a ver com religião, tem a ver com resistência. Né? Então, eu acho que num futuro, se for esse caminho, é isso, com certeza terá. Agora, a curto prazo, para responder o que pode acontecer, eu pego emprestado 2 momentos. Abril de 2024, Israel atacou a embaixada do Irã em Damasco. O Irã retaliou com 200 mísseis e aí, inclusive, perfurou lá, matou ninguém, foram só espaços estratégicos. Israel respondeu de novo atacando o Israfan, que é uma zona de usina nuclear. Parou por aí. Final do ano passado, Israel atacou Teherã, não, em Teherã assassinou o presidente, o líder, né, do Hamas, né, dentro de Teherã. Atacou o sul do Líbano, e o Irã respondeu com ataques também no final de setembro, começo de outubro. Israel respondeu de novo, parou por aí. Nesse momento agora, a gente está falando de um contexto muito mais agressivo do que esses 2 que eu mencionei. Porque eu estou falando de ataques que assassinaram cientistas iranianos, militares iranianos. Isso já aconteceu na história. Os americanos já mataram o Soleimani, por exemplo. Assassinaram um líder do exército revolucionário iraniano. Os israelenses já mataram outros cientistas nucleares iranianos na história. Mas nunca de uma vez só. E nunca agora, acho que o episódio de hoje, nunca agora atacando espaços civis de Teherã. Isso é novo. Né? Só vou atualizar, vou cortar você só para atualizar, que até este momento, né, a gente está aqui 2h30 da tarde, são 24 mortes em Israel e 224 no Irã. Que é o maior número de mortos iranianos desde a guerra Irã-Iraque dos anos 80, que era uma guerra regional, né, que não ia expandir mais do que isso. Né? Então, é muito temerário o que está por vir. Eu acho que se a gente... não tem como prever, né? Mas vamos olhar pelos 2 possíveis caminhos em direção à guerra. Uma guerra é desastroso para os 2 lados, porque significa em uma incursão que vai atingir Tel Aviv, vai matar civil israelense, coisa que é muito raro de acontecer.
O maior caso de morte civil israelense foi o 7 de outubro, num atentado do Hamas, que foi pontual, foi um só. Em guerra, não, guerra é todo dia. Então, isso implicaria também numa ação mais radical dos proxies iranianos, né, do Hezbollah, enfim, de outros atores ali. É indesejado, nem os Estados Unidos querem isso. Essa é a bem da verdade. Agora, o que parece ser um possível caminho? É uma discussão sobre o acordo nuclear. Né? Voltar a uma discussão nesse sentido, de uma forma que não pareça que o regime iraniano foi enfraquecido, e esse é o grande desafio do Irã nesse momento, né? Fazer um acordo que implique na interrupção dos ataques israelenses, mas que não saia enfraquecido. E, por outro lado, pareça que o Trump foi um grande estrategista de política internacional, porque é isso que ele se coloca. Quando a coisa dá certo, ele fala, fui eu que fiz. Aí, quando ataca, ele fala, eu não queria que atacasse. Ele sempre é um oportunista, né? Isso faz parte da trajetória. Ele é um coringa, né? Ele tá ali para falar que foi por causa dele. Se der certo. Exato. Se der errado, a culpa é do Biden, porque o Biden começou a guerra. Então, assim por diante. Mas eu enxerguei muito esse enfraquecimento do Trump, desculpa, Rodrigo, claro. Pós aquele episódio com Zelensky. Porque parece que ele perdeu, de certa forma, não a hegemonia, mas o controle. Parece que as nações começaram a agir mais, principalmente a Ucrânia, sem consultar tanto a Casa Branca. Né? Ele assim, eu acho que, por um lado, não tem como os aliados americanos ficarem sem os americanos, né? Seja a Ucrânia, ou seja Israel. Mas tem um mínimo de autonomia. Mas não tenha dúvida de que os americanos participam de tudo. Não tenha dúvida. Eles participam de todas essas conversas. Né? Eles participam de cada decisão. O Netanyahu não faz sem autorização dos Estados Unidos, porque eles sabem que o custo é muito alto. Inclusive, se ele está no poder hoje e não é derrubado, é porque os Estados Unidos sabem que ele é útil, né, para fazer o que os Estados Unidos não vai fazer, né? Não é os americanos que estão atacando a Israel. Então, isso é funcional em algum sentido. Mas ele é útil hoje como o Saddam Hussein foi nos anos 80. Nos anos 80, contra o Irã, né? E é curioso, porque nem aí a gente pode pegar várias lógicas, né? Mas os Estados Unidos também, o caso do Irã-Contras, né? Os Estados Unidos forneceram arma para o Irã, através de Israel, olha que interessante, para libertar prisioneiros, reféns norte-americanos no sul do Líbano, porque estava tendo guerra civil no Líbano. Então, os americanos, eles são o quê? Estrategistas, eles olham para o interesse dele, não interessa se o cara é islâmico, se ele é budista, se ele é comunista, né? Inclusive, na minha tese de doutorado, eu falo da elite iraquiana que apoiou a derrubada do Saddam Hussein. O Partido Comunista Iraquiano apoiou a derrubada do Saddam, estava junto com os americanos, se você for ver, em termos de objetivo. Então, não interessa, não tem essa. O que tem é o quê? Manter a hegemonia. Qual que é a forma de eu manter a minha estrutura de poder? Né? E o fraco vai pagar o preço. Agora, o Irã não é um ator tão fraco. E aí, por isso que deve haver algum nível de negociação. Eu acho muito difícil uma guerra direta entre Irã e Israel. Essa é a minha previsão, que eu tenho falado nos últimos dias. Muito difícil porque é um custo muito alto. É impossível? Lógico que não é. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial estão aí para provar que existem na história da humanidade momentos em que tem guerras de nível global. Mas é muito difícil. Mas poderia mobilizar outros países ali do Oriente Médio, já que nem todo mundo tem tanta simpatia por Israel já ter praticamente invadido todo mundo. Exatamente, pelo contrário. E a gente tem uma grande diplomacia, né? Eu falei do Omã, falei do Catar, né? De forma um pouco mais indireta, da Jordânia. São países que cada vez mais tentam imputar essa não guerra, porque são países que estão muito bem obrigados na lógica capitalista, né? Todas essas monarquias. Sim. Então, é um cálculo muito, muito difícil, né? Eu imagino que, bom, nesse momento, não tenha dúvida, os iranianos estão discutindo de que maneira eles respondem a isso sem provocar novos ataques israelenses, né? Que é um pouco o que aconteceu no ano passado, em abril e em outubro. É isso que eles devem estar planejando, né? Para que não fique parecendo... A gente tem muita dúvida ainda, mas já deu 1h e pouco, né? A gente está... Vamos liberar o Rodrigo e a gente ainda tem muita dúvida. Fica aí nosso convite para um próximo papo, né? Até para você falar mais do Iraque. Eu fiquei muito curioso em você nos contar um pouco mais aí a gente voltar a falar, né, dessa guerra Irã-Iraque, falar sobre o Iraque, falar mais sobre o Oriente Médio.
Claro. E me parece que ali vai continuar, infelizmente, um cenário de conflitos ali, né? Me parece que o caminho ali não é um caminho muito tranquilo para a paz. É o que a gente espera sempre, né? Aqui a gente faz jornalismo e sempre visando que o mundo seja um pouco melhor, né? E a gente estava falando aqui antes de entrar na live, o quanto isso também nos angustia também, né? Mesmo você não tendo parentes lá, você não tendo pessoas próximas, mas é muito angustiante você ver um mundo cada vez mais cheio de conflitos, mais cheio de loucura, mais cheio de... O Claudinho foi até embora, acho que foi chorar um pouco, ele tá triste. Não tem como não ficar triste. Não me deu vontade de espirrar, gente. E eu vou só daqui fazer mais um pedido aqui, né? Ô, Claudinho, como é que você fez aqui para aparecer o QR Code que eu não estou conseguindo aqui? Agora não dá, só dá aqui. Aí só tá o Rodrigo, só. Agora só tá o Rodrigo. Rodrigo, pede o QR, pede o Pix aí pra gente. Terrível usar o convidado para isso, hein, gente? Não, vou botar aqui o nosso Pix aqui, o zonacuba@gmail.com. Se puder nos ajudar, puder se tornar membro. A gente está gravando, então não dá para pedir superchat, né? Quando vai não passar. Dá, mas dá para você compartilhar, né? Dar o like, por favor, porque isso já vai ajudar a gente a fazer um Pix, né? Dá para hypar também agora no YouTube, né? Dá para hypar também, tem mais essa hypar, nova aí. Dá para você fazer um Pix aí, 17 milhões, depois com mais um trocadinho dá 18 milhões, dá para fazer. Dá para fazer. Você cismou de botar ele, o Rodrigo, para ter uma foto. É que eu tô mudando o layout e tá entrando nele, porque acho que ele tá em primeiro aqui. Mas Não, beleza. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Foi um prazer recebê-lo aqui. Foi incrível, Rodrigo. E volte, por favor. Se quiser vir toda semana, eu acho que as próximas semanas aí vai ter assunto. A tendência é essa, gente. A tendência é essa. Mas eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Não é comum, infelizmente, de ter espaços como esse, né? Para discutir com profundidade, com tempo, né? E com seriedade. Então, parabéns também vocês pelo programa, né? Evidentemente. E, lógico, né? Estou à disposição para falar de Iraque, para falar dos próximos acontecimentos do Oriente Médio também. Vamos marcar uma dobradinha com a Giovana. Aí vai ser, meu Deus do céu. Aí vai que vai. Valeu, galera. Valeu. Obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Vinhetinha aí. Boa noite. Boa noite.